Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês muitas informações sobre o Mengão Queridão. Nesta terça-feira, dia 11 de junho de 2024, nós estamos aí há 2 dias de voltarmos a ver o Mengão Queridão desfilando suas tradicionais cores vermelho e preto dentro dos gramados brasileiros. É porque agora vai ser assim, nação, é um jogo atrás do outro, é pai e bola. Como eu venho dizendo para vocês, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Juventude, é um atrás do outro agora, seguidinho, e nós podemos fazer até 9 partidas sem os jogadores selecionáveis. Para a partida contra o Grêmio, dificilmente a gente vai ter o Ayrton Lucas, que ainda segue fazendo um trabalho com os fisioterapeutas, não com o grupo de jogadores do Flamengo. Há ainda esperança, porque o Flamengo está trabalhando intensamente para trazer o jogador a campo, mas é muito difícil termos o atleta para quinta-feira. A situação continua inalterada de ontem para hoje. Já o Alan é praticamente carta fora do baralho. Esse não deve mesmo jogar contra a equipe do Grêmio. Nação, nesse vídeo aqui eu quero falar algumas coisas com vocês. Por exemplo, sobre as situações de Marcos Antônio e de Michael. Muito tem se falado sobre esses dois jogadores e de tudo aquilo que a gente vem conversando com vocês a respeito deles. Uma das coisas que o pessoal vem me perguntando muito é o seguinte: pô, Fabrício, se o cara é tão bom assim, por que ele não tem vaga na Lazio? Por que ele foi jogar no PAOK, que é um clube menor lá na Grécia? Isso tudo eu quero responder para vocês. Por que o Michael optaria pelo Cruzeiro, que hoje é uma equipe que luta para não cair, e não viria para o Flamengo? Esse questionamento ele é muito válido e eu acho que vale a pena esclarecer para vocês o motivo de cada uma dessas situações. Então, vamos fazer o seguinte, olha só, eu tenho um recadinho muito maneiro para dar para vocês agora e é aquele negócio, você reclama que você está desempregado, mas não quer investir em você. Tem que investir na sua qualificação para você nunca mais ficar desempregado. Então, espia o recadinho que eu vou dar aí para vocês e depois eu volto para a gente falar sobre o Michael, para a gente falar sobre o Marcos Antônio e tudo que envolve o Mengão Queridão. Combinado? Espia só. Nação, o mercado de trabalho está cada dia mais competitivo. As empresas buscam cada vez mais profissionais mais versáteis e completos. Por isso, eu apresento a vocês um curso que vai te colocar em outro patamar no ranking dos profissionais que as empresas mais procuram. Eu estou falando de um curso inédito, o curso de MBA em Segurança Cibernética e Gestão da Informação. O curso de pós-graduação em Segurança Cibernética e Gestão da Informação tem como objetivo formar gerentes, coordenadores e supervisores com competências e capacidade de extrair o melhor retorno de tomada de decisões calçadas no uso da informação disponível interna e externamente, com relatórios dinâmicos de Business Intelligence. O curso visa preparar os profissionais tanto para a era digital, com disciplinas como Segurança Cibernética, Power BI e bancos de dados, como também em gestão empresarial, com disciplinas como gestão financeira, gestão de orçamentos e custos, gestão de RH e muito mais. As aulas são à distância, o que permitirá que você de todo o Brasil possa participar. Só que é o seguinte, nação, as vagas são limitadas. Então corra hoje mesmo para você poder fazer sua matrícula e garantir a sua vaga. E aí você vai poder se tornar um desses profissionais que as empresas vão lutar para ter entre o seu quadro de funcionários. E a remuneração que você pode conseguir através desse curso é sensacional. Como nós estamos vendo na matéria da revista Época Negócios, os salários podem chegar a R$55 mil. Eu vou deixar o link desta matéria aqui na descrição do vídeo para que você possa comprovar a eficácia do treinamento que nós estamos te oferecendo. Tá esperando o quê? Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e faça hoje mesmo a sua matrícula. E tem mais um detalhe aí, nação. Como você está indo pelo nosso canal, você vai ter 5% de desconto no valor das aulas. Tá esperando o quê? É uma carga horária fundamental para você que quer se destacar no ramo empresarial, poder começar a conquistar os seus objetivos. Então não dá mole não. Faça a sua matrícula hoje mesmo na IPTEC, através do link que nós estamos colocando aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vocês sabem, se a gente recomenda, é porque a gente tem certeza que vai ser bom para vocês. Bom, a ajuda que eu posso dar, eu dei.
recomendar um excelente curso, um curso inédito para você se qualificar. Agora é com você. Aliás, é com você também o crescimento dos nossos canais e a manutenção dos nossos trabalhos aqui no YouTube. Então eu peço para que você se inscreva, é de graça, não custa nada, que você faça aquele trabalho de boca a boca, chamando seus amigos e suas amigas para virem se inscrever aqui para o canal continuar crescendo. Além, é claro, daqueles 3 Cs que são fundamentais. Curtir, compartilhar e comentar. Comenta pra caraca para eu saber qual é a sua ideia sobre todos os tópicos que a gente está levantando aqui. Valeu? Bom, agora daqui para frente é só falar de Flamengo, tá, pessoal? Primeiro, o Flamengo segue aguardando a Caixa Econômica Federal lhe dar a precificação do terreno. Vocês sabem muito bem que o Flamengo quer pagar 250 milhões, a Caixa quer 400 milhões, mas os dois ainda não sentaram para conversar sobre os valores. É esperado que esta semana esses valores sejam ditos e o Flamengo possa, então, barganhar a respeito disso. Inclusive, Rodrigo Dunches Abranches deu uma entrevista ao Goal ontem, onde ele disse ser completamente contrário à SAF no Flamengo. Agora todo mundo vai ser contrário, gente. Isso é bom, que mostra para a nação rubro-negra, através de relatos que a gente pode ter salvo, que a SAF está com as portas fechadas no Flamengo. Agora, quando esses caras entrarem no Flamengo, seja Maurício Gomes de Matos, seja o BAP, seja o Eduardo Bandeira de Melo, seja o Rodrigo Dunches ou qualquer outro que vier, é bom a gente ver quais serão os movimentos deles a respeito da SAF. Porque o que se diz muito é que as pessoas mudaram de opinião. Pô, se elas mudaram de opinião, como o próprio Rodrigo Dunches Abranches disse, né, que pessoas mudaram de opinião sobre a SAF, o que impede eles de mudar de opinião daqui a um tempo novamente, né? Depois que assumirem a presidência do Flamengo, por exemplo, com Rodolfo Landim na presidência do Conselho Deliberativo, pode ser que o Landim consiga mudar a cabeça dos caras de novo, porque tudo é jogo político, gente. Se antes os caras eram a favor da SAF e viram que houve uma resistência por parte da torcida rubro-negra e hoje não são mais, amanhã eles podem voltar a ser de novo, porque não vai haver mais essa resistência. Aliás, vai haver apenas aquilo que os conselheiros do clube determinarem. E não é o Fabrício tocando fogo, não é o Fabrício criando crise, nada. Eu só quero que o assunto SAF seja um assunto que não seja esquecido por nós, torcedores rubro-negros, para que a gente jamais durma de touca. Tá ligado? Para que a gente jamais seja surpreendido. Quero que a gente fique sempre atento às movimentações dos políticos rubro-negros para nós podermos definir o futuro do Flamengo e não levar bola nas costas. Valeu? Então, bom saber que o Rodrigo Dunches aí é contra a SAF. Tamo de olho, Rodrigão. Tamo de olho. Bom, falando agora sobre essas possíveis contratações do Flamengo. Falando de Michael e de Marcos Antônio. Vamos começar pelo Michael, que é o jogador que está mais distante do Flamengo agora. Pelo menos assim, teoricamente. Por que teoricamente? Quem está mais próximo de conseguir a contratação do Michael é o Cruzeiro. Mas a distância que o Cruzeiro tem, menor que a distância que o Flamengo tem, é única e exclusivamente porque o Cruzeiro começou a negociar primeiro. Há um acordo de cavalheiros entre Michael e Marcos Braz que quando o Michael resolvesse voltar, ele jogaria no Flamengo, a menos que a outra equipe oferecesse mais dinheiro para ele e o Flamengo não cobrisse. Ou o Flamengo não fosse atrás dele. Aí é uma situação que o Flamengo abriu mão do atleta, né? O que o Cruzeiro está fazendo? Já há algumas semanas o Cruzeiro vem conversando com a equipe do Al Hilal para poder ter o Michael. Essas semanas dão ao Cruzeiro uma dianteira que permite ao Cruzeiro hoje negociar com o Michael valores mais concretos do que aqueles que o Flamengo teria condições de oferecer. Calma, não é que o Flamengo tem menos poder aquisitivo que o Cruzeiro, não. Não tem. É porque o Flamengo ainda não iniciou as conversas nesse nível. E por que o Flamengo não iniciou as conversas nesse nível? Porque o Flamengo, espertadamente, quer ver qual foi o valor que o Al Hilal aceitou pelo Cruzeiro, quais são os valores que o Cruzeiro ofereceu ao Michael para poder dar o pulo do gato pelo jogador. Agora, uma notícia interessante que eu apurei depois de ter postado meu vídeo lá no Central do Fla, porque assim, gente, a gente é acompanhado de perto por muitas pessoas dentro do Flamengo, tá? Muitas delas se identificam com o nosso trabalho, que é um trabalho de levar a verdade para o torcedor rubro-negro, sem sensacionalismo, sem apadrinhamento, só na raça e no jornalismo de verdade. Então essas pessoas acabam chamando a gente para conversar, chamando a gente para esclarecer um ponto ou outro. Por exemplo, o caso do Marcos Braz, centralizar tudo nele, foi uma coisa que foi esclarecida ontem depois de um vídeo. E, mais uma vez, eles nos chamaram para a gente poder entender mais como funciona o processo. O processo de contratação no Flamengo, como vocês bem sabem, ele parte
do departamento de scout, que une a uma série de jogadores já pesquisados, já sondados, a uma necessidade destacada ou pelo departamento de futebol ou pela comissão técnica, e aí eles começam a trabalhar em cima daquele nome. Esse nome, os nomes que o treinador e o departamento de futebol do Flamengo determinarem como sendo os nomes importantes, eles têm que passar pelo crivo do financeiro. O financeiro vendo, através das sondagens que foram feitas pelo departamento de scout, que há possibilidade de contratar o jogador, esses jogadores voltam e aí as coisas começam a andar. Como que as coisas começam a andar? A comissão técnica, junto com o departamento de futebol do Flamengo, escalona os jogadores, cria um ranking dos jogadores para cada posição, para eles poderem correr atrás. Antes de correr atrás, porém, isso tem que passar também pelo crivo do Conselho de Futebol. É onde há uma reunião, tá? E o Marcos Braz defende o porquê de contratar esse jogador junto ao Conselho de Futebol. Se os argumentos do Marcos Braz forem bons o suficiente para convencer o Conselho de Futebol, ele segue na contratação. Se não for, para a contratação. Isso vale também para as renovações contratuais, tá? O Marcos Braz, ele adianta as renovações contratuais com os atletas, depois ele leva aquilo ali para o Conselho de Futebol, que aprova ou não. Por isso, muitas vezes, a gente vê o Marcos Braz negociando determinados valores com os jogadores e depois tendo que voltar atrás. Por quê? Porque o Conselho de Futebol entende que daquela maneira a coisa não vai funcionar. Enfim, o Conselho de Futebol do Flamengo, ele não é todo favorável ao retorno do Michael. Há pessoas no Conselho de Futebol do Flamengo que desconfiam dessa qualidade toda que o Michael poderia ter. Até o termo que foi usado para conversar comigo é que alguns deles temem que o Michael seja um Luiz Araújo 2.0. E esse 2.0 seja apenas a questão da torcida se familiarizar com o Michael e gostar do atleta. Então, eles seguem olhando a lista e esperando até o último momento para poder dar a cartada final. É fato que hoje o Flamengo não tem um nome muito melhor do que o Michael para poder procurar. Os nomes seriam o TT e o próprio Di Maria. Como o Di Maria está entregue à Copa América, o Flamengo tem uma dificuldade maior de conseguir conversar com o atleta. Mesmo tendo acesso ao staff do Di Maria, tá difícil de conseguir uma resposta imediata. O Flamengo não pode esperar o término da Copa América ou a desclassificação da seleção argentina para poder fechar com o jogador, porque aí já vai ter aberto a janela de transferências e a gente já vai ter alguns jogos em andamento. Ou seja, para negociar com um atleta que está na Copa América com uma seleção como a da Argentina, ainda mais no caso do Di Maria, que teria que ser um convencimento muito grande, sabe, que o Di Maria não se vê jogando no Brasil hoje. Então o Flamengo teria que convencer o atleta a vir. Seria uma questão mais morosa. E a gente está ávido por respostas, porque a nossa equipe precisa de respostas. Seria um jogador muito caro também, está em plena forma física. Quem acompanhou aí os amistosos da seleção argentina sabe que 36 anos de Di Maria não é nada. Joga pelo menos, no mínimo, mais 2 temporadas em alto nível aqui na América do Sul. Fácil, tá, gente? Fácil. Mas seria uma contratação mais complicada. E o próprio Di Maria também não é consenso no Conselho de Futebol do Flamengo. Então, por isso, o Flamengo ainda não foi com unhas e dentes em cima do Michael. Mas pode ir. Nas próximas horas, o Flamengo pode acabar indo. Agora, por que o Michael estaria tão próximo do Cruzeiro? Não seria mais vantagem para o Michael esperar o Flamengo? Claro que é. Dependendo do ponto de vista do jogador. Vale lembrar que nós somos torcedores do Flamengo. Os demais são profissionais. Ainda que um ou outro fale que tem carinho, que tem respeito e tal, pode ter mesmo. Mas, no final das contas, vão olhar sempre o que é melhor para as suas carreiras. Não são nós, são profissionais. Bom, o Cruzeiro é uma equipe com dinheiro novo. Dinheiro do Pedrinho BH, dono de uma rede gigantesca de supermercados que está concentrada em Minas Gerais inteiro e agora no Espírito Santo também. O cara é podre de rico, é tão rico quanto os 4 R's do Atlético Mineiro. Então tem dinheiro novo no Cruzeiro. E o Pedrinho, ele tá tentando dar uma cara nova pro Cruzeiro. Já tá finalizando a contratação do Caio Jorge, tirando o cara do Juventus, esperava pelo Gabigol também, e agora o Michael, ou seja, criando um Cruzeiro forte novamente com esse dinheiro novo. Então, para o Michael, ele vai ser a cara de um novo Cruzeiro, de uma campanha por um clube em ascensão. O Cruzeiro é um novo rico do campeonato do futebol brasileiro e tem totais condições, sim,
de permanecer no Campeonato Brasileiro e até beliscar ali uma Sul-Americana, se eles conseguirem os reforços que eu tô vendo que eles estão tentando. Então isso também é um atrativo. Jogar no Cruzeiro hoje não é como jogar no Flamengo e ter essa pressão de ganhar tudo sempre, ainda mais em ano eleitoreiro. No Cruzeiro, qualquer coisa que eles fizerem lá, tá bom demais. Então isso tudo é atrativo para o Michael ir para lá, que ganharia um salário bem próximo daquilo que o Flamengo pode oferecer. O fato sobre o Michael é que o Flamengo ainda não deu o pulo do gato, mas pode dar a qualquer momento. Não é certo que o Michael vai fechar com o Cruzeiro enquanto eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que o Michael também não queira esperar o Flamengo, gostou da proposta do Cruzeiro e daqui a algumas horas a gente anuncia que o Michael fechou. Mas, por enquanto, o que se desenha é isso. Um outro jogador, agora mais próximo do Flamengo, é o meio-campista Marcos Antônio. Como eu já falei para vocês, já mostrei dados sobre ele, foi formado no Atlético Paranaense, passou por uma série de equipes, estava emprestado ao PAOK e agora ele vai retornar para a Lazio. Por que ele não deu certo na Lazio e por que a Lazio não quer contar com um jogador? Primeiro, a gente tem que entender a regra da Itália, do campeonato italiano, da Federação Italiana de Futebol. Só são permitidos nos clubes 2 jogadores extracomunitários, ou seja, jogadores que não fazem parte do bloco europeu. A Lazio já tem 2 jogadores extracomunitários, o argentino Tati Castellanos e o japonês Kamada. Esses 2 são extracomunitários, então a vaga já está preenchida. Uma outra situação na regra é o número do plantel de jogadores profissionais a serem inscritos nas competições italianas. No máximo, 25 jogadores. O plantel da Lazio hoje tem 27 jogadores. Então, 2 jogadores do plantel da Lazio já não podem ser inscritos nos campeonatos da Federação Italiana. Trazer mais um. O Marcos Antônio disputa posição com alguns jogadores da Lazio, onde é difícil a concorrência, porque são jogadores mais experientes e mais experimentados. Ele só tem 23 aninhos. A Lazio está perdendo também o Felipe Anderson, que era outro jogador extracomunitário. Então, a ideia da Lazio é realizar a contratação de mais jogadores extracomunitários em posições que eles têm uma carência maior. Por exemplo, a Lazio está negociando um atleta, um zagueiro chamado Valentim, que o Palmeiras também estava de olho. Aliás, o Palmeiras quase contratou o Valentim, não contratou porque a Lazio entrou no meio e aí o jogador está dando preferência aí para a Lazio. Ele é extracomunitário também. Então, tudo isso faz com que a Lazio não tenha espaço para o Marcos Antônio. Mas o Marcos Antônio teria espaço no Flamengo? Aí cai em tudo que eu já falei para vocês. Teria sim, porque o Marcos Antônio faz 2 funções, é um jogador muito novo, disciplinado taticamente, é um jogador habilidoso. Eu acho que seria uma das melhores contratações que o Flamengo poderia fazer nessa janela. Para mim, e aí agora vocês podem comentar do jeito que vocês pensarem, sempre com muita educação, é claro, por favor, para mim, trazer o Marcos Antônio é melhor do que se a gente tivesse tentado o Thiago Alcântara, ou tivesse trazido o Thiago Alcântara. Pela vitalidade do Marcos Antônio, pelo investimento que vai ser necessário num primeiro momento no salário do jogador, que é bem menor, e pela quantidade de vezes que nós vamos aproveitar o atleta, coisa que não aconteceria com o Thiago Alcântara, apesar do Thiago Alcântara ser mega talentoso, não conseguiria jogar no futebol brasileiro. Eu tenho para mim isso, é minha opinião. O futebol aqui é muito mais viril, são muito mais datas, são campos horrorosos, enfim, o próprio Maracanã é um gramado horroroso. Então eu acho que o Thiago Alcântara não se criaria no futebol sul-americano, nem no Flamengo, nem nenhuma outra equipe. Mas vocês opinem aí, como eu falei, com bastante educação, tudo é viável. Portanto, para mim, se o Flamengo conseguir realmente a contratação do Marcos Antônio com a Lazio, vai ser um tiro certeiro, vai ser muito bom para o Mengão. O que está dependendo agora? O Flamengo já começou a conversar com a Lazio e o Flamengo não quer gastar dinheiro pelo meia. Lembra que eu falei para vocês? O tempo todo o Flamengo quer gastar dinheiro, fazer investimento no ponta direita. O meia não. E há a possibilidade do Flamengo conseguir o Marcos Antônio por empréstimo. Só que a ideia da Lazio é de vender. Então, essa negociação ela deve demorar um pouco mais de tempo, se o jogador não interferir, porque a Lazio deve querer esperar aparecer alguma proposta de compra em definitiva. Agora, se o atleta fala assim, não, eu não quero jogar em lugar nenhum. Ah, mas e se o Real Madrid vier? Não, eu quero o Flamengo. Aí as coisas podem acontecer mais rapidamente, a Lazio pode emprestá-lo para o Flamengo, não seria de graça.
Informação nova. Cogita-se que o empréstimo giraria aí na casa de 2 milhões de euros e seria abatido no valor final, caso o Flamengo optasse por comprar o atleta. O valor final gira aí em torno de 5 a 6 milhões de euros. Fixos, valor fixo, sem poder aumentar dependendo do que ele fizer aqui no Flamengo. Então, se o Flamengo pagar 2 milhões de euros no empréstimo, dos 6 milhões de euros, por exemplo, se abate esses dois e o Flamengo tem que pagar mais 4. Se o Flamengo optar por não ficar com o atleta, o Flamengo perde os 2 milhões de euros, entenderam? Então, essa é a negociação que está acontecendo agora entre Flamengo e Lazio. Se o jogador bater o martelo e falar, quero o Flamengo, acabou, Zé Fini, o Flamengo fecha com a Lazio. Se não, eles vão aguardar mais um pouco a janela de transferências para ver se aparece algum clube interessado em contratar o jogador. Essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês agora. Ao longo do dia, eu volto com mais informações. Tudo praticamente acertado ali pelo Marcos Antônio no Flamengo e o Cruzeiro também com um passito bem adelante com relação a Michael. Tamo juntos, nação. Por favor, se inscrevam. Vamos levar esse canal a 200 mil inscritos. Está tendo um movimento maravilhoso no Central do Fla, onde a gente está crescendo demais lá. Bora fazer esse movimento aqui também. Só depende de vocês. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente terça-feira. Saudações rubro-negras.